E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, indo direto ao Rio de Janeiro. E é para lá que nós vamos conversar com o Sidney Rezende agora. Mas antes de chamar o Sidney Rezende, eu quero mostrar como o Sidney Rezende trabalha. Vejam só, com esse tipo de imagem aí, ele olha pela janela. O Sidney Rezende é o dono do escritório mais bonito de todos os funcionários da CNN, entre todos os funcionários da CNN, desde a alta cúpula, né, até os funcionários mais simples da emissora. O Sidney Rezende é aquele que dispõe do melhor escritório, o mais bonito deles, com a melhor vista, né? Fez por merecer, sem dúvida alguma. Olha que belíssima imagem do seu Rio de Janeiro aí, Sidney Rezende. Ponte Rio-Niterói, hein? Senhoras e senhores, muito bom dia. Colombo também. Só para explicar, essa imagem ela é do outro lado, né? Mas no mesmo andar dá para a gente ver totalmente essa linda imagem. Estamos vendo a ponte de Niterói, mas aqui nós estamos acostumados a ver com Pão de Açúcar, Marina da Glória, Baía de Guanabara, é onde nós ficamos mais exatamente. Mas se eu caminhar um pouquinho, tá certo? Eu passar aqui 2 ou 3 portas, eu vou ter este visual aí de fato, e todos que estamos aqui no centro da cidade temos esse privilégio. Você tem toda a razão, o Rio de Janeiro realmente é estupendo. Todos os dias eu publico na minha página no Instagram uma imagem diferente. Hoje essa nuvem, né? A nuvem está abraçando, vamos dizer assim, essa parte do Rio de Janeiro. É espetacular. Ele não quis falar, mas o escritório dele é panorâmico, permite a visão de todo o entorno do prédio da CNN. Não é meu, é nosso aqui, é de todos aqui da CNN, e é um patrimônio do Brasil, né? É a cidade realmente extraordinária, para todos nós brasileiros. Tá certo, então. Vamos lá, Sidney, vamos em frente, que nós temos muitos assuntos para tratar aqui no Liberdade de Opinião. Hoje é quarta-feira e o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os próximos 10 dias devem trazer a privatização da Eletrobras, a aprovação de um marco fiscal para gastos durante a pandemia. Para viabilizar uma dessas promessas de Guedes, em um gesto político, o presidente Bolsonaro foi ao Congresso, junto de vários ministros, entre eles Paulo Guedes, entregar uma medida provisória. Ele pretende, com a medida provisória, acelerar o processo de privatização da Eletrobras, que tem de ser validada no Congresso, aprovada pelo Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro fez questão de ressaltar compromisso com a agenda de privatizações. Disse, aliás, que as privatizações continuam a todo vapor. Vamos acompanhar. Tendo a grata satisfação de retornar a essa casa, agora trazendo uma medida provisória que visa a capitalização do sistema da Eletrobras. Então, a Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória, e a nossa agenda de privatização, né, essa MP não trata disso hoje em dia, mas a nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. Bom, a privatização da Eletrobras é discutida há muito tempo, não é, Sidney? Com mais ênfase a partir de 2016, quando tomou posse o presidente da República, Michel Temer. Mas desde 2019, o Congresso tem na mesa, por exemplo, um projeto sobre a privatização da estatal. O governo pretende concluir o processo até o ano que vem. Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, disse que os parlamentares pretendem analisar a medida e, eventualmente, propor mudanças no que for necessário. Você acredita na privatização da Eletrobras, Sidney? Vai demorar, não é tão rápido como nós imaginamos, não. Mas só pra gente explicar por que o presidente estava lá. Você imagina um camarada que diz assim pra você, Colombo, eu vou dar uma aqui de presidente, tá certo? Não vou ainda me colocar como presidente do clube, não como dono do clube. Eu vou dizer assim, olha, esse campo de futebol aqui, Colombo, é meu aqui. O da política, eu que vou cuidar da alambrado, do gramado, né? Quem vai jogar, sou dono da bola e tal. E você vai ficar naquele outro campo lá, que é tão bom também, ou igualzinho ao meu aqui, e vai tratar de economia, tá certo? Vai lá, toca a sua vida e mete bronca. Você fala, tá bom, né? Ele tem um campo dele, eu tô o meu aqui, tá tudo certo, né? Só que de repente, essa semana, o presidente deixou bem claro que ele é o dono do clube, é dono das camisas, dono da bola, ele demite, ele admite, ele faz o que ele quiser, até porque a Constituição permite a ele também essa primazia, né? Vamos dizer assim, de escolher seus assessores, e resolveu se meter na economia. Petrobras, falou que ia também dar uma olhadinha lá na área elétrica, aquele negócio todo. E de repente você, Colombo, falou, o Sidney, poxa vida, falou que o campo dele era o outro, agora tá se metendo aqui no meu, você prefere esperar um pouco para ver o que vai acontecer, né?
né? Daí, da altura, fala assim, Colombo, vamos lá no Congresso, vamos resolver esse negócio aí, porque tem gente falando que eu não tô te prestigiando tanto, né? Vou dar uma moral para você. E foi no Congresso com o Paulo Guedes e tal, foi o que ele fez, foi com outros ministros também lá, e deu andamento ao que se pretende ser a privatização da Eletrobras. Aí vamos ao ponto, portanto, a ida dele lá para prestigiar Paulo Guedes e dizer ao mercado que privatização é sim parte da sua agenda e que está no radar, porque muita gente questionou isso, dizendo que ele no fundo é estatizante, né? Não é privatista. Então ele mandou essa aí, que é um movimento político. Agora vamos lá à questão da Eletrobras. Por que não vai passar tão rapidamente? Entenda, senhora e senhora, do que estamos falando. A Eletrobras é responsável por mais da metade da energia elétrica consumida no país. Ela controla 47 hidrelétricas, 114 térmicas de energia gerada a partir de queima de carvão, gás, óleo. Estamos falando de uma potência, 69 eólicas, né? Distribui energia para 6 estados. Aí nós estamos numa questão que aí a gente começa a entrar na dificuldade de privatizar rápido. O Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima são estados que dependem diretamente da Eletrobras. Se você parte para uma privatização, os governadores, os poderios, né, que existem aqui no Senado, na Câmara, no empresariado, nas sociedades locais destes estados, vão dizer assim, bem, mas como seria essa privatização, né? Vai redundar em impostos para nós de que ordem? Hoje nós vamos teremos amanhã algo melhor do que temos hoje ou não? Será bom para quem for dono e ganhar o direito à concessão, mas vai ser bom para nós também? Então é algo delicado. Rodrigo Pacheco sabe disso, presidente do Senado, né? E o presidente da Câmara também sabe. Então vai se tentar fazer alguma coisa que não quebre cristais. Não é algo tão fácil. E aí certamente você poderia até me perguntar, mas Sidney, para o consumidor vai ser bom? Há controvérsias. Por exemplo, em 2016 foi privatizada uma empresa também em Goiás e agora ela está próxima aí de um aumento de 15%. A própria ANEEL, em relação à Eletrobras, chegou a dizer, que é a agência reguladora do setor, né, que a conta de energia poderá subir em torno de 16,7%. Você paga R$100 numa conta, vai pagar R$116,70. Ora, isso aí com o resto das despesas que você tem em tudo, né? Combustíveis, o dia a dia, tem que pagar suas contas, não é algo fácil. Então, a privatização da Eletrobras não será tão fácil quanto aparentou ontem, com esse passo importante para aqueles que defendem a privatização dado pelo presidente da República, que agora jogou a bola para o Congresso. E o Congresso dá o seu ritmo, e o ritmo é político, da maneira que é bem desejar. O Supremo Tribunal Federal, Sidney, autorizou que estados e municípios comprem vacinas contra a Covid-19 que já tiveram aprovação de agências sanitárias internacionais, mesmo que elas não tenham sido registradas pela Anvisa. Segundo a decisão do Supremo, se o governo federal descumprir o Plano Nacional de Imunização ou se as doses não forem suficientes, este é um ponto importante, estados e municípios estão autorizados a importar doses. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, comentou a decisão do Supremo. Vamos acompanhar. Os estados topam isso, né? Muitos estados topam fazer compras, se a gente achar fornecedor, e o Ministério pode até ajudar a gente a achar fornecedor que não seja fornecedor do governo federal, que não seja fornecedor que já esteja contratado com o governo federal, que seja um acréscimo, seja mais vacinas, tá certo? A gente topa fazer a compra e entregar para o Plano Nacional de Imunização, entregar para o Ministério da Saúde e eles fazerem a distribuição para todos os estados, mesmo que algum estado não possa comprar a vacina. Nós conversamos agora há pouquinho aqui no Novo Dia com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos e ele repetiu o que disse o governador Renato Casagrande. A ideia é que o município ou o estado comprem as vacinas, não para serem necessariamente utilizadas todas naquele município ou naquele estado, mas eles repassariam as vacinas para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde faça a distribuição justa pelo Brasil. Porque você pode ter um município de poucos habitantes que não tem capacidade de negociar com nenhum laboratório, ele pode ser prejudicado em detrimento de uma grande cidade com um poder financeiro maior. É bom ter estados e municípios nesse jogo comercial na procura por vacinas pelo mundo, Sidney? Vamos lá, do ponto de vista político, pode ser feito. Politicamente, sem obstruções. Vai ter gente contra, gente a favor, tudo bem. Do ponto de vista jurídico, o ministro Ricardo Lewandowski já tinha até assinado e autorizado uma liminar lá atrás, também permitindo que estados e municípios fizessem isso. Então,
polícia legal também pode fazer isso. Do ponto de vista de logística, de controle da doença, de controle da distribuição, do processo de vacinação, ter um plano nacional centralizado, eu acho muito melhor. É bem verdade que o governador do Espírito Santo disse o que aí? A gente compra e manda para o governo federal. Do ponto de vista comercial, é sempre melhor você barganhar preço do que você permitir que estados e prefeituras diversas saiam por aí comprando, né? Porque em termos de quantidade, evidentemente, há uma diferença na hora de você comprar o preço no atacado e no varejo. A outra coisa é, será que o governo federal, mesmo entendendo e aceitando e incentivando estados e municípios a negociarem bilateralmente com os laboratórios, vai dar um parâmetro de preço também? Ou você vai ter um estado que pode pagar $12 por uma dose, outro pagar $25, outro $7? Como é que vai ser isso? Vai ser como diziam aqui no Rio de Janeiro, a Bangu, né? Você vai fazer negociação da melhor maneira que aquele estado conseguir, quando, obviamente, se o governo federal centralizasse e pegasse os recursos disponíveis, federais, estaduais e municipais, e numa frente só comprasse uma grande quantidade por um preço menor, não seria melhor? Então, é isso que a gente precisa ver. Agora, colocou-se também que a iniciativa privada quer ajudar, e de maneira filantrópica, sabe? Vai comprar e vai distribuir só para ajudar o Brasil. Sei não, né? E tem muita gente aí em país fictício, né? Em país que é apenas nossa imaginação, que tem governador que quer negociar também para ele poder ter mais diretamente condição, né? De ter mais facilidade ali na negociação. Sei lá, não acho isso muito bom, não. Eu acho isso ruim, e pior ainda é quem comprar, se não entregar para o governo federal, para o Plano Nacional de Imunização, ele próprio ter autonomia como uma empresa privada e querer vacinar somente seus funcionários. Acho que isso, já tinha opinado isso numa outra ocasião, não é bom, não é ruim, não é bom na negociação de preço, não é bom para a própria imunização dos brasileiros de maneira justa. Por isso, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, conversar um pouco mais, debater um pouco mais e não permitir que todo mundo saia por aí batendo cabeça. Agora, se o Ministério da Saúde tivesse vacinas para todo mundo, isso nem entraria em discussão, não é, Sidney? Claro, evidentemente. Esse é bem lembrado, Colombo, bem lembrado, porque o que acontece? Estão ocupando um espaço deixado pelo ministro Pazuello, pelo Ministério da Saúde e pelo governo federal, até porque o maestro, o presidente Jair Bolsonaro, não é muito fã de vacina. Ele prefere medicamentos, ele prefere tratamento preventivo, ele prefere outras coisas, mas ele não é muito favorável à vacina. Mas aí nós podemos estar agora num momento perigoso, que é, eu falei de bater de cabeça, você ter muita gente querendo ajudar e piora. Eu sou a favor que muita gente ajude. Eu só não sou a favor que você permita que o estado A compre por um preço, o B por outro, o C por outro, manda uma parte para o governo federal, o outro você usa, o outro você distribui e o outro acaba sendo roubado, sai pelo ralo, como algumas vezes aconteceu. Isso é que eu acho que é o descontrole e da desfuncionalidade que eu já disse que o governo tem, principalmente na área de saúde. Bom, apesar do registro definitivo da Pfizer antes do imunizante chegar ao Brasil, ainda é preciso resolver uma queda de braço entre a Pfizer e o governo federal, que não quer assumir a cláusula no contrato que prevê que a Pfizer não vai se responsabilizar por um eventual efeito adverso grave. O impasse pode chegar ao fim com um projeto de lei que já está no Senado e prevê que a União, que os estados e que os municípios possam assumir os riscos de responsabilidade civil por qualquer vacina contra a Covid-19 em uso, enquanto durar a situação de emergência da saúde pública. Esse projeto, Sidney, elaborado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma alternativa para que a gente desate esse nó que nos impede de acertar com a Pfizer, ao contrário do que já fizeram outros 69 países? É uma alternativa, isso vai ser feito. Preciso saber quando toda essa parte burocrática for concluída, se o Brasil já terá adquirido de outros laboratórios uma quantidade suficiente. Observo que o Ministério da Saúde está trabalhando com duas metas, uma até julho e outra até o final do ano, mas sem dúvida que ajuda. Essa é uma vacina vitoriosa, em comparação a outras, ela tem alta eficácia e até uma dose já é bastante satisfatória. Houve um caso aqui no Brasil, tem nada a ver com a Pfizer, houve um caso no Brasil de uma senhora que se vacinou
profissional de saúde, e infelizmente ainda não foram os 20 dias completados da primeira dose e ela pegou Covid, por exemplo. Então ela mesmo tendo já sido vacinada, mas porque não houve a imunização completa do seu corpo. Esperamos que a primeira dose até ajude ela a se recuperar, mas isso aconteceu. Então, quanto mais tiver vacina, tanto melhor. A nossa estatística aqui, ela é profundamente assustadora, né? Todos os dias eu acompanho aqui o número de mortos e contaminados. Daqui a pouquinho eu converso com vocês. Não, tá aqui, ó, olha só. 248.529 pessoas morreram em decorrência da Covid no nosso país. Ao todo, foram 10.257.875 casos da doença registrados no país. Então, é um número bastante expressivo. É, um número terrível mesmo. Bom, Sidney, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça votou para anular a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro. O pedido partiu, é claro, da defesa dele, que o atende no caso das rachadinhas. Flávio Bolsonaro é acusado de ser o chefe de um esquema de rachadinhas no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio, enquanto era deputado estadual. Vamos ouvir o que disse o senador Flávio Bolsonaro sobre a decisão. A denúncia já era muito fraca, né? Ela é muito frágil, com erros de cálculos, erros matemáticos, erros de construção de narrativas, indícios onde não existiam. Muito fraca a denúncia. Mas, obviamente, que agora, com essa decisão, essa parte que trata da quebra de sigilo tem que sair do processo, aí fica mais vazia ainda. Então, eu não vejo ali outra possibilidade a não ser o próprio Ministério Público arquivar todo esse processo. Bom, o relator do caso, Félix Fischer, votou por negar o pedido, mas foi voto vencido. Para a 5ª turma do STJ, falta fundamentação em 2 decisões que autorizaram as quebras de sigilo a mando do juiz Flávio Itabaiana. O futuro do caso depende de outros recursos que devem ser julgados na semana que vem. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão do STJ que transformou em ilegal as quebras de sigilo bancário e fiscal do então deputado, hoje senador Flávio Bolsonaro. É difícil, né? É difícil esse caso, porque tantos depósitos até R$2.000, depois se descobre que havia uma movimentação bem fora de esquadro na loja de chocolates. Mais adiante se verifica uma série de outros procedimentos também bastante suspeitos e tudo isso agora vai dar em nada, né? Começou com loja de chocolate, vai terminar em pizza. O que está dizendo aí, e tem razão o senador Flávio Bolsonaro, deste esvaziamento? O Ministério Público do Rio de Janeiro precisou ter mais dados para fundamentar a sua suspeita e a sua investigação. E pediu à Justiça, à época era o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que eles tivessem acessos aos dados bancários e fiscais de Flávio Bolsonaro. O juiz autorizou, não só de Flávio Bolsonaro, mas 95 outras pessoas. E está dizendo agora, nessa decisão judicial de ontem, que ele deveria ter fundamentado melhor e individualmente todas essas pessoas, por que razão que ele permitiu essa quebra do sigilo. Nessa quebra do sigilo é que se descobriu que Flávio Bolsonaro tinha comprado imóveis e muitos deles em dinheiro vivo, né? Que tinha crescido seu patrimônio de maneira muito surpreendente, não condizente com a sua realidade. Quando agora os senhores João Otávio Noronha, Reinaldo da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Pastornik analisam, eles dizem, mas o juiz Itabaiana não podia ter feito essa autorização dessa maneira. Então vamos retirar tudo que foi levantado como prova, entre aspas, ou como informação para consubstanciar aqui o envolvimento de Flávio Bolsonaro na tal da rachadinha, né? Vamos tirar tudo isso aqui do processo. E aí é o que disse o senador Flávio, no momento que você retira, você esvazia, você desidrata, você torna, vamos dizer assim, a denúncia e a suspeita sem uma comprovação robusta. E isto levará certamente a uma tendência mais adiante à inocência dele, ao arquivamento do processo, né? Então, este é que é o problema. E aí, precisa saber o que vai acontecer com o Queiroz também, né? Porque ele fazia esses depósitos todos e era muito dinheiro. Mas, amigo, estamos num país em que às vezes é difícil entender mesmo, né? Como é que tantas coisas que a gente imagina que sejam de uma maneira, vai passando o tempo, vai transcorrendo, vai subindo nas várias instâncias e chega a um ponto como agora, que isso aí realmente vai ser um assunto certamente para historiador analisar, porque ele vai ser inocentado mais adiante.
Muito bom, Sidney. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião, combinado? Um abraço, até amanhã.